Gostaria de convidar a igreja para abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel e, enquanto isso, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa abençoada igreja. Já conheço há muito tempo. Esse querido pastor Agileu permitiu que estivéssemos aqui, todo o departamento, irmão Everson, né? O Everson, nossa irmã e a missionária, sua mãe. E é um prazer, irmão, estar com os irmãos aqui nesse culto de missões. Para mim, eu sou suspeito, né? Eu sou envolvido com missões há quase 40 anos e para mim, então, é um dos cultos mais importantes de estar aqui na igreja. Os irmãos acharam, amém? Agradeço também a oportunidade de estar aqui com o nosso pastor Eliseu. Eu sou carregador de pasta do pastor Eliseu, quando a gente sai. Então é um prazer estar com ele aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 a seguir. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 a 23. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 a 23. Os irmãos acharam, amém? Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegando em sua casa, a Ramá, Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. E, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Sabemos que o Senhor está aqui porque é a Tua casa, e essa casa é chamada casa de oração, mas também casa de adoração. Nós Te adoramos, ó Pai, porque Tu és o único que recebe, que merece todo louvor, toda gratidão. E a Tua igreja está diante do Teu altar. Nós suplicamos que o Teu Espírito que dirige a igreja venha nos dirigir, venha abençoar, venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso coração, venha repreender todo impedimento, mas que o Senhor seja o primeiro em cada coração. É a bênção que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Porque Ele vive, posso... Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é o Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu sempre aprendi que o culto de missões ele tem uma natureza um pouco diferenciada. A maioria dos cultos que nós participamos, há uma perspectiva sempre nossa de que aquele culto pode ser um dia que Deus vai nos dar uma vitória muito grande. Há culto de clamor, culto que a gente chama dia da vitória, né? E são cultos em que nós temos perspectiva de receber ali algo de Deus. É claro que mesmo no culto de missões também podemos receber. O que eu quero dizer é que enquanto nos demais cultos há uma perspectiva nossa para com Deus, nós abrimos a nossa alma e queremos ali uma intervenção muitas vezes de Deus. E no culto de missões é diferente. O culto de missões é Deus que abre o coração para a igreja. É Deus que tem uma perspectiva de resposta da igreja de acordo com a sua necessidade em relação à sua obra. Quantos aqui estão com ouvidos abertos para ouvir o desejo de Deus? Amém?
É essa a perspectiva no culto de missões. E como nós estamos aqui, um trabalho diferenciado, porque em todo esse tempo que eu já trabalhei e de crente, eu nunca vi um culto de missões voltado exatamente para a perspectiva de Deus em relação às crianças, em que a temática do culto de missões é criança. Nunca vi, como eu falei, já carreguei a pasta do pastor Eliseu muito tempo ali, nós tivemos a conferência missionária dos adultos e das crianças, mas um trabalho voltado para uma conscientização, a perspectiva de Deus com relação às crianças para a igreja, é um primeiro momento e eu achei extremamente importante, e para mim é uma experiência muito maravilhosa. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui sobre essa perspectiva de Deus, o papel das crianças na perspectiva missionária. E deixando bem claro que o que nós vamos falar sobre criança aqui, a perspectiva de Deus com relação às crianças, não vamos associar com o futuro. É claro que Deus sempre quer que investamos agora para o futuro. Mas sendo criança, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera do seu povo em relação às crianças. E o que Deus espera das crianças sendo criança. Porque há perspectivas de Deus também em relação às crianças. E isso nós não vamos ter sem algumas atitudes que eu considero de extrema importância destacar com a igreja, para que Deus possa ter cumprido a sua perspectiva em relação às crianças, sendo criança, e da igreja o que ele espera também. E por isso não vou ser demorado, mas coloquei aqui 3 tópicos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, a necessidade de investir na vida espiritual das crianças. E nesse investimento, eu sei que sempre é falado isso, principalmente em questão de família, mas tem alguns tópicos aqui que eu queria considerar, investindo no ensino que leva a criança a ter uma experiência com Deus. E eu queria destacar muito esse fator, investindo no ensino da criança, mas não que abranja só o seu intelecto. O Lutero, ele falava uma coisa muito, assim, muito interessante com relação a Deus. Ele falou, olha, o Deus e o cristão deve ter uma experiência com Deus, relacional, intelectual e experiencial. Então, Lutero acreditava que todo cristão tem que ter uma experiência de relacionamento, uma experiência com Deus. Porque eu creio que se muitos estão aqui, eu me aceitei Jesus com 20 anos, nunca pensei em ser crente, eu detestava crente, não sei nem como é que eu estou aqui até hoje, mas eu estou aqui. Mas eu só estou aqui e abandonei tudo que eu tinha, que era me oferecido na época, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus. Essa experiência me motiva. Eu, pelo que eu acredito aqui, todos aqui têm uma experiência pessoal com Deus. E pegando essa experiência, é o que eu queria dizer aqui no sentido de ensino, investindo no ensino que leva uma criança a ter uma experiência pessoal com Deus. Porque o que eu observo em todo esse tempo que a gente tem de crente, de dirigir igreja, de observar, é que a maioria das pessoas, mesmo sendo crentes, muitos só têm uma experiência mais forte com Deus. Muitos até se reconciliam com Deus, foram crentes, mas para eles aquilo parece que não afetou muito a vida deles. Quando eles estão já numa fase mais adulta e de discernimento. Então, essas pessoas, geralmente, quando elas já estão com a mente mais desenvolvida, sabem o que querem, discernem mais as coisas, e ali eles buscam a Deus e têm uma experiência com Deus, já na fase de discernimento mais acurado. E a proposta dessa noite aqui, eu creio que é da parte do Espírito Santo de Deus, é acelerar esse processo. É que a pessoa, mesmo sendo filho de crente, não tenha que esperar estar naquela fase de discernimento mais aguçado, para aí sim ter uma experiência com Deus. A proposta de Deus nessa noite, eu sei que vocês sabem disso, é que uma criança já pode falar línguas estranhas. Quantos creem nisso? Uma criança já pode ser usada com o dom de profecia? Uma criança já pode pregar? Pode pregar. E ela vai fazer isso não só por impulso, porque os pais ensinam ela a fazer como se fosse uma decoração, mas por motivação própria dela, se o investimento que for levado nessa criança não for só no sentido de dar conceitos para ela, mas levarem ela a ter uma experiência pessoal com o Senhor. A maioria dos grandes pregadores que nós conhecemos, muitos homens e mulheres de Deus, missionários,
Eles aceitaram Jesus criança. Conheço vários homens e mulheres de Deus que eles são, quando criança, no evangelismo de casa em casa, no evangelismo em vários lugares, a tia foi lá, evangelizou, aquela criança aceitou, nunca saiu da igreja. E mesmo criança, já eram usadas por Deus. E eu creio que isso, quando há uma experiência, isso é até para nós adultos. Os irmãos sabem que muitas pessoas entram na igreja, muitas pessoas choram no dia que aceitou Jesus como Salvador. E qual que é a nossa perspectiva? Irmão, essa mulher está chorando, mas vai ser um crente abençoado. Olha, tanto que o bichinho está chorando aqui, deve estar arrependido de tudo quanto é pecado, nunca mais volta, vai ser o melhor crente da igreja. Aceitou no domingo, no outro domingo já não vem, nunca mais vem. Por quê? Ali ficou muito do lado emocional. Mas quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus, de perdão, de graça, de paz, de restauração, ele vai ficar como uma coluna na casa de Deus. Vai ficar firme até Jesus voltar. E isso vai acontecer com nossas crianças também, quando nós pararmos com a perspectiva, e eu talvez vou bater um pouquinho nessa tecla, quando nós pararmos com a perspectiva, essa criança vai ser um grande homem de Deus. Essa criança vai ser uma missionária. Vamos parar com essa perspectiva. É claro, tem a perspectiva futura. Mas o que Deus quer, porque inclusive Deus tem pressa com a igreja, parem de projetar para o futuro. Eu quero essa criança sendo usada hoje. Eu quero que essa criança seja uma bênção para a sociedade hoje. Não tem nada de ser homem de Deus. A perspectiva de Deus é: levanto crianças para fazer a minha obra. Não diga, sou criança, foi o que ele falou para Jeremias. Não diga, eu passo de uma criança. Não diga isso, porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu já te conheci, já te separei, e é hoje que eu vou te usar. Então é muito importante nós pararmos com essa perspectiva sempre, é claro, trabalhamos para o futuro, mas esquecer e não adotar esse princípio, que Deus não está querendo tanto amanhã. É hoje que Deus vai fazer com teu filho. Ele vai fazer diferença nessa sociedade. O teu filho, manto e cova lá baixai, Deus vai abalar por causa dessa criança. E o que eu vejo, então, o que que leva uma criança a ter essa experiência? O que que nós podemos, quais são as ferramentas que nós devemos ter? Vamos primeiro para a Bíblia para ver que isso é possível. É claro que nós já temos vários exemplos, mas a Bíblia está, claro, cheia de exemplos de pessoas que, quando criança, Deus já pôde contar com ela. Nós tivemos o próprio Samuel, que ainda era uma criança. E Deus, através daquela criança, começou a sacudir as estruturas espirituais de Israel. Deus já não falava tanto com o povo, estava em silêncio, mas Deus começou a levantar uma criança. Porque quando Deus quer usar, Ele escolhe quem Ele quiser. E nós vimos ali que uma criança, ela vai ser a primeira a ser levantada para ter uma experiência real com Deus. Ele teve, mas não é experiência só de ouvir a voz de Deus. Aquela primeira experiência de Samuel, ele ouvia conceitos da parte do seu pai. Ele via seu pai adotivo. Ele via ali como fazer um culto, ele via sacrifício. Tudo isso vai muito para o mental. Deus agora queria: Samuel, eu vou te provar. Eu não sou o Deus só que está no céu vendo o que você faz. Eu desço para ter uma experiência contigo. O teu Deus da Marcha e Decouve é o Deus da igreja. Ele não fica só no céu, ele desce para entrar na sua vida, mudar a sua vida. Então com a criança é a mesma coisa. Então nós temos aqui um exemplo que me chama, um dos exemplos que eu mais gosto assim de mencionar e me reportar, o exemplo de Daniel. Olha como foi a criação. Daniel, nós vimos aqui no livro de Daniel, que quando ele foi levado como escravo para a Babilônia, ele era um adolescente ainda. E adolescente ainda tem as infantilidades dele. Mas o que me chama a atenção é que aquele menino, e ele e os seus amigos, mesmo sendo ainda naquela fase não tão madura, mas eles já tinham uma fé tão arraigada, e nós vamos ver aqui o que que demonstrou que ele tinha essa fé, e que essa fé tem uma origem, não foi à toa. Quando eles chegaram na Babilônia, qual que é o sonho de consumo de quase todo adolescente? Ninguém olhando para ver o que eu faço. Quer ver o pastor sabendo o que eu faço? Parece que todo mundo fica vigiando a gente, né? Pelo menos era o meu sonho de consumo. Eu creio que também aqui, não é só eu que sou tão ruim. A maioria dos adolescentes, né, não gosta de ser vigiado, queria fazer coisas
que sem ser policiado, sem ser chamado a atenção. É o sonho, ainda mais que tem à disposição, eles estavam no palácio. Eles tinham tudo que eles queriam ali. Mas eles sabiam de uma coisa, eles vieram carregando uma bagagem muito boa. Estou no palácio do rei. Estamos no palácio do rei, mas é um homem ímpio. Quando chegaram ali, tiveram a oportunidade de comer as melhores comidas, mas eles sabiam como aquelas comidas, a quem era oferecida. Primeira coisa, não quero aquilo que o meu Deus não quer. Não vou comer aquilo que para Deus é abominação. E tem uma coisa, não vamos passar fome. Eles já tinham fé arraigada. Chamaram lá o eunuco e falaram, olha, você pode trazer verdura. O nosso Deus vai nos fazer ter plena saúde e você vai comprovar isso. Depois tiveram outra oportunidade, e a oportunidade é que tudo isso foi gerado. Eu sei que é cansativo. É cansativo. Educar uma criança é cansativo. Mas olha aqui o que os pais escolheram para a humanidade. Tiveram uma outra oportunidade quando o rei teve um sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho, e o rei era tão pirracento que ele não queria contar o sonho. Ele teve o sonho e se era adivinho mesmo, sabe o sobrenatural, não vou contar o sonho não. E se não me contar, vai morrer todo mundo. Os adivinhos, quem pertencia lá ao palácio ia morrer. E chegou isso para Daniel. Olha a atitude de Daniel e seus amigos. A Bíblia diz que eles foram orar. Foram orar. Porque eles aprenderam na palavra, não sei se na época já tinha Salmo 121, mas aprenderam. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tinha experiência com Deus, eles sabiam clamar, eles sabiam que o Deus de Israel, Calabachai, não era o Deus das nações que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, não ouve. O nosso Deus inclina para ouvir a oração do aflito e do necessitado. E a Bíblia diz então que ele orou ali, levantou aquele clamor, vamos orar, vamos. E a Bíblia diz que o Deus que ouve, o Deus que interfere, o Deus que é vivo, é o seu Deus que está aqui nessa noite. Ouviu a oração e deu toda a revelação para Daniel. Daniel aprendeu o valor ético, o que agrada a Deus e o que não agrada, mas aprendeu uma coisa prática, falar com Deus, o valor da oração. Mas aprendeu outros valores também muito importantes, aí já não está Daniel, está os seus amigos, quando fizeram uma estátua para adorar, para ser adorada, e ali nós sabemos que eles eram ainda jovens, e que toda a nação, quando aquela estátua foi erigida, todo mundo tinha que adorar aquela imagem. Irmãos, você não ser um Maria vai com as outras, é só quem tem um caráter muito arraigado. Você não se deixar levado pela multidão é muito difícil, eu sei que não é fácil. Quando a multidão toda, até de judeus, quando tocaram lá os instrumentos para adorar aquela imagem, todos praticamente ali, até muitos judeus, porque a pressão faz isso. Mas o caráter faz mais do que isso. Então, naquela pressão ali, todos dobraram os joelhos, mas aqueles meninos não prostraram. Olha, rei, nós não vamos prostrar. Se o Senhor permitir que nós morramos, nós vamos morrer, não tem problema não. Mas se Deus, o Deus que nós servimos, nos livrar, se o nosso Deus nos livrar, você vai saber, nós servimos ao Deus do céu. Aqueles jovens, então, também aprenderam que muitas vezes o caráter de um servo de Deus é: posso morrer, mas não abro mão daquilo que é verdadeiro e que é fidelidade para com Deus. Então vocês verem, e onde que eles aprenderam isso? Aonde que eles tiveram bagagem para ter esse caráter? Foi lá quando eu era criança. O tópico que eu estou falando aqui é ensinando a criança a ter uma experiência com Deus. A vida da criança não pode ser só conceitual, ela precisa ser levada a ter experiência. Eu pergunto aqui, quantos aqui dos pais têm experiência com o seu Deus? Levanta a mão só para me saber. O seu Deus é verdadeiro? Quantos pode dizer amanhã? Você tem certeza que o seu Deus é verdadeiro? Quantos aqui já tiveram orações respondidas? O que eu quero dizer é que levar a criança a ter uma experiência com Deus é tudo aquilo que você já passou, fazer com que ela tenha também. E como é que ela vai fazer isso? Claro que é o ensino, versículo,
versículo, leia aqui a palavra, leia isso aqui, hoje você vai ler isso aqui, mas passe para ela também. Muitas vezes no culto doméstico, meu filho, hoje o papai está com muita dor de cabeça, você vai orar pelo papai. Meu filho, teu pai perdeu, você quer os pais, né, que eu coloco mais a preocupação. Teu pai perdeu o emprego, vamos orar para Deus abrir a porta? Vamos, então ora aí. Já vai estimulando a criança a ter essas experiências com Deus. Nos cultos, deixa ele ler a versículo da palavra de Deus. Nas orações, deixa ele orar. Quando for fazer evangelismo, ouviu o irmão falar de evangelismo aqui? Você quer que seu filho seja uma bênção para as nações? Na rodoviária, eu vi uma menininha desse tamanho, cantando e tocando. Você quer ver coisa que chama a atenção? É criança. E uma criança que tem unção de Deus, abala o inferno. Abala o inferno. E na rodoviária eu vi uma criança cantando, irmãos, ali tremeu, todo mundo veio para ouvir aquela criança. Não uma criança bonitinha cantando, mas uma criança cheia do Espírito de Deus. Uma criança que quando falava, Deus manda te dizer que vai acontecer isso. Uma criança que dizia para outra, Deus tem solução para você. E não era decorado, era criança que aprendeu a fazer a obra de Deus. Leve a sua criança para o evangelismo. O meu evangelismo eu não posso levar a criança, que é noturno. É no setor comercial sul, é um lugar muito pesado. E às vezes é na rodoviária à noite. Mas quem vai aqui pelas ruas, não, deixa o bichinho dormindo, deixa não, senhor. Descanso dele igual o seu vai ser lá no céu. Inclusive ele é mais descansado que você. Nós estamos com dor na perna, dor na cabeça, tudo que é lugar tem dor. Eles ainda não têm, aproveita. Leva eles para o evangelismo, traz eles para a oração, faz ele ter todas as experiências que você tem. Eu digo para você, para a glória de Deus, levanta a sua mão direita só um minutinho. Toda a experiência que você teve, o seu filho vai ter mais do que o que você tem. Amém? Quantos concordam com isso? Então, não vamos esperar que ele seja um homem de Deus. O que Deus está querendo falar nessa noite, não quero futuro homens de Deus apenas, quero crianças, que eu possa usar para abalar a estrutura do cruzeiro. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Amém? Ensine ela a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Ensine ela, eu já vi criança ser usada para dom de profecia. E eu digo para você, irmã, é a coisa mais linda que tem. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, que crianças vão juntos, é a coisa mais linda. Eu lembro que uma vez nós evangelizamos, eu morava aqui na Asa Sul, e a irmã Nadir, sempre ali era a nossa Masterchef, né? Então a gente evangelizou todas as quadras da Asa Sul, a gente fazia ar livre de rua por rua, todas elas. Mas eu lembro que quando a gente começou, tinha um negócio. Eu, para cantar que Deus está aqui, irmão, só a graça de Deus. E eu lembro que a gente ia cantar os hinos, né, da harpa, né, que a gente gosta de cantar no evangelismo. Irmão, com essa minha voz que vocês estão vendo aqui, não acontecia nada. Eu falei, mas cadê esse povo? E aí eu falei, rapaz, eu vou pegar e chamar a equipe de louvor para estar conosco. Quero dizer, o que pode mudar a atenção de um público, né? Levei o grupo de louvor, alguns irmãos que cantavam bem, nas ruas da W3 Sul. Irmãos, quando os bichinhos começavam a cantar, era um tal de janela abrir, eu fiquei com inveja e até uma raiva. Mas comigo ninguém abre janela, coisa bendita que abre. Mas abriram porque foi chamado a atenção. Quero dizer uma coisa, treine seu filho hoje, para seu filho sair. O seu filho, ele não vai ser um grande evangelista não. Deus está querendo falar nessa noite. É hoje que eu quero usar essa criança. É hoje que eu quero usar essa criança. Não devemos aguardar a postura sempre do amanhã. Mas a segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, já vou correr um pouquinho, a importância da consagração e da dedicação. Quando eu falo de consagração do pai com relação ao filho, a importância da dedicação e a importância da consagração dos pais em relação ao filho. Nós sabemos que quando a criança tem um determinado período, os pais vêm aqui e apresentam ao Senhor, não é isso? Isso aí é um ritual, a apresentação. Ali o pai promete que vai ensinar. Mas eu queria levar os irmãos para uma outra dimensão, a importância da consagração e dedicação, no sentido de a importância de verdadeiramente você reconhecer, essa criança Deus me deu, Senhor, e eu entrego para que o seu projeto se cumpra nela. A importância da dedicação. Por que é tão importante isso?
e da consagração. Porque geralmente, irmão, nós seres humanos, os pais fazem projetos e sonhos que projetam para os seus filhos. Meu filho está nascendo. Pastor Egílio, se Deus quiser, ele vai ser médico. Se Deus quiser, ele vai ser isso. Se Deus quiser, ele vai ser aquilo. O pai, geralmente, é uma tendência. Nós, primeiro que a gente gosta muito do possessivo, né? É o meu filho, é a minha filha, é o meu sonho. Então, nós projetamos para aquela criança aquilo que às vezes não teve na minha vida, mas eu quero que cumpra na vida dela. Isso é posse. Mas no caso de crentes e adoradores, como foi ali Abraão e como foi Ana, o caso foi diferente. Tanto Abraão como Ana e também Jó, quando Jó perdeu seus filhos, os três deixaram claro uma coisa: esse filho, Senhor, tu disse que quando essa criança nascesse, através dela todas as nações da terra vão ser abençoadas. É esse o seu projeto? Então eu vou criar essa criança para ser uma bênção para todas as nações. O que eu quero dizer com os irmãos da importância da dedicação é você ter a coragem, a ousadia, e isso exige um pouquinho de fé, fidelidade e amor para com Deus. É você verdadeiramente entregar o seu filho. Eu tenho o meu projeto, mas deixar claro para Deus. Isso tem que ser deixar claro. Não adianta ficar falando de boca, não. Tem que ser deixar claro. Para dar um exemplo aos irmãos, daqui a pouco eu vou falar de novo, sobre a Susana Wesley. A Susana Wesley, ela foi a mãe de John Wesley. A bichinha teve 19 filhos. Quantos querem 19 filhos aqui? Ninguém, misericórdia. 19 filhos, irmãos. Como é que ele vai povoar a terra desse jeito? Pior que eu não posso falar nada, que eu sou solteiro. Você que são casados, o negócio está mais sério. 19 filhos a bichinha teve. Dos 19 filhos, aconteceu que o filho dela, o John Wesley, era o 12º. Ele era o 12º. E aconteceu que eles moravam, tipo, numa casa pastoral, e os criminosos colocaram fogo no lugar que eles moravam. E no lugar, então, que lá, pegou fogo muito rapidamente, e todos procuraram sair, foi saindo. E quando olharam para trás, ainda falta o Wesley. Notaram que o Wesley não tinha saído, ele tinha de 5 para 6 anos, o John Wesley. E ali, então, a casa era de palha, cobertura de palha, o fogo já tinha dominado tudo, estava uma coisa terrível. E ali a mãe, é claro, ficou desesperada, e agora o meu filho? E aí, por um milagre de Deus, eles viram a criança aparecerem na janela, uma coisa assim, e alguém conseguiu tirar aquela criança. O fogo já tinha tomado conta da casa toda. Quando aquela criança saiu viva, depois que a mãe processou todos os pais, a mãe processou o seguinte: essa criança é um milagre de Deus. O que veio na cabeça dessa mãe foi aquela passagem que Deus falou acerca do apóstolo Paulo. Esse é um tição tirado do fogo. Quando ela percebeu isso, ela fez essa associação do milagre. Ela falou: essa criança, essa criança não é uma criança natural. Deus tem um grande plano na vida do meu filho. Eu vou criar essa criança para o Senhor. Ela teve 19 filhos. Ela conseguiu colocar todos na presença de Deus. Com todos ela tratou com o mesmo amor, com todos ela tratou com empenho, mas com John Wesley, ela sentiu: eu tenho que criar essa criança para Deus. John Wesley, para quem já sabe, foi um dos maiores pregadores de toda a história da humanidade. E dizer que da sua família pode nascer uma criança assim. Quantos gostariam que seu filho fosse uma bênção? Levanta sua mão, fique com sua mão só mais um pouquinho, vocês que são pai. Queria fazer só uma oração aqui, bem rapidinha com você, e queria que você concordasse, você diga amém com relação àquilo que eu falar aqui, tá certo? Senhor, eu entrego. Tem medo? Não, pode falar mais alto que Deus vai ouvir também. Senhor, eu entrego os teus sonhos a respeito daquilo que for gerado na minha família. Eu quero que, se aquilo que nascer de mim glorificar o teu nome, eu entrego toda a sua vida, todo o meu esforço, para que essa criança seja uma bênção para todas as nações.
Amém? Consagração. Eu queria que aqui, não creio que é a vontade de Deus. Entregue, dedique a sua criança como uma obra de Deus. Os seus sonhos, é claro, é natural que você tenha, mas nunca deixe os seus sonhos ocultar da massa e decai. Nunca deixe o seu sonho fazer sombra e interferir o que Deus quer fazer na vida do teu filho. Não quero ver o meu filho sofrendo, irmão Jaime. Não quero ver o meu filho. Olha, Jesus sofreu, o apóstolo sofreu, mas o nome do Senhor foi glorificado. Pergunta se muitos filhos que formaram em médico, formaram em tanta coisa, deixaram um bom legado para a sociedade. Muitos não deixaram, mas estou aqui da parte de Deus nessa noite para dizer: o que nascer de ti, o que for cuidado por ti, vai deixar um grande legado para a sociedade. Em nome de Jesus. E eu só finalizo aqui, que eu sei que o tempo aqui já está acabando, para concluir uma coisa que para mim é muito importante sobre o valor dessa dedicação dessa mulher. Essa mulher criou esses 19 filhos. Uma das coisas, ela teve 3 mordomias, né? A mordomia do relacionamento e outros aspectos. Ela tem um livro, foi ter um livro biográfico a respeito da vida dela e da criação dos seus filhos. Procurem ler. E ela tem dos vários princípios que ela tinha, de horário, disciplina com relação à palavra de Deus. Ela tinha um horário dos 19 filhos, eu não sei que hora que ela arrumava, mas ela tinha um dia, um horário para ter um relacionamento pessoal com cada filho. Ela discipulava individualmente cada filho. Ela orava pessoalmente com cada filho. Tinha um momento coletivo, porque 19 meninos já é uma igreja, né? Graças a Deus. Mas como Deus não trata só em grupo, Deus trata individualmente com você, ela também tratava individualmente com seus filhos. Com todos ela dava aquela atenção, aquele carinho, mas com John Wesley, ela criou: esse menino é um tição tirado do fogo. Vou investir o tempo dobrado. E ela teve grande resultado para a glória de Deus. Então, se todo esse tempo ficar isso no seu coração, Deus quer que nós paremos com a mentalidade do amanhã. O meu filho vai ser um grande homem de Deus. Nessa noite, o que Deus quer falar, eu quero ele hoje. Cheguei aqui, estava lendo o texto de Isaac, entregando o Isaac no altar de Deus. Entregue na minha mão hoje. Vou começar a agir de maneira diferente na vida dessa criança. Esteja atento porque eu vou fazer na vida do teu filho. Faça a tua parte, coloque-o na minha presença. Não deixe que o seu filho, porque muitos têm a mentalidade, não, quando o meu filho crescer, ele vai tomar decisão dele. De maneira nenhuma. Quando o meu filho crescer, ele vai tomar decisões. Não, senhor. Você vai deixar o colégio entrar com seus ensinos ateus, né, céticos, anticristãos, porque é assim que infelizmente estão as escolas hoje, né? Um ensino ateísta, anticristão, zombando dos valores. Você vai esperar que eles entrem na mente do seu filho, que eles entrem e depois ele vai para a escola dominical para comparar? Não, senhor. Você, na tua casa, vai ensinar ele a orar. Ele vai ter experiência com Deus. Ele vai aprender que ele não veio de macaco, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele vai ter experiência de falar que Deus talvez exista. Não, professora, o meu Deus é verdadeiro porque eu falei com ele hoje e ele falou comigo também. Ele falou comigo, professora. Não tem nada de esperar pela manhã, é hoje. Parece que o que o Espírito Santo quer falar para a igreja é hoje. Amém? Não crie com a perspectiva do amanhã. E você poderia ficar em pé? Eu lembro que uma vez, num apelo, teve um culto. E quando o irmão foi fazer o apelo, ele repetiu: tem alguém aqui para Jesus? Várias vezes. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém para Jesus? E uma criancinha saiu, veio para cá. E o irmão: tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém? O bichinho aqui na frente, esperando, aceitando Jesus. A criança. E ele: tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém aqui para Jesus? E ele virou: pastor, tem ninguém não, só tem essa criança aqui. Só tem essa criança. O pastor falou para ele: meu filho,
Essa aqui é uma vida toda para Jesus. Geralmente as pessoas, quando aceitam a Jesus, já viveram muitas experiências na mão do inimigo, já entristeceram muito a Deus, já fizeram muitas coisas que desagradou a Deus. Essa criança é uma vida toda na presença de Deus. Você poderia estender a sua mão só um minutinho? Mas eu queria só fazer uma pergunta antes de orarmos. Você poderia fechar seus olhos só um minutinho? Queria saber se nessa noite você está aqui porque Deus tem um cuidado. Por mais que Deus ame as crianças, a Bíblia diz que dos tais é o reino dos céus, a Bíblia tem você como uma ovelha. E uma ovelha como uma criança desamparada, que precisa de cuidado, que precisa de proteção. E Jesus diz em Ezequiel capítulo 34, eu gosto mais dessa passagem: eu buscarei as minhas ovelhas, as que estão dispersas e as que estão afastadas. E essas ovelhas que eu vou buscar, eu quero que elas digam com toda alegria no seu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.